Montanhas altas e vales verdes, rios correndo entre pedras, cachoeiras. Esse clima gostoso de serra atrai turistas do Brasil inteiro. Estamos em Itanhandu, município mineiro na Serra da Mantiqueira, pertinho da divisa com São Paulo e Rio de Janeiro. A cidade pequena, pacata, é cercada de montanhas, de pousadas charmosas, de gente em busca de sossego, de esporte, de aventura. Além do turismo, o lugar também é famoso por essa galera. Itanhandu é o coração de um dos principais polos de produção de ovos do Brasil. O negócio é tão grande que a região tem muito mais galinha do que gente. Nos 4 municípios produtores vivem 50 mil pessoas e 6 milhões e 200 mil galinhas. Com esse exército de poedeiras trabalhando sem parar, as granjas da região atingem um volume de produção impressionante. As galinhas daqui botam, em média, 4 milhões de ovos por dia, ou seja, 166 mil ovos por hora. Nada menos do que 2.700 ovos por minuto. E por que essa região se tornou uma potência na produção de ovos? Quem responde é Cláudio Scarpa. Ele vem de uma família tradicional de granjeiros da Mantiqueira e é presidente da Associação dos Avicultores da região. Tudo começou com a tradição mesmo, posso dizer que é tradição. E a vantagem que a gente tem é estar muito perto de São Paulo e Rio. Nós estamos a 250 do Rio, 250 de São Paulo. Isso aí facilita muito o escoamento nosso, da produção nossa. E a qualidade nossa aqui, o clima nosso aqui é muito ameno o ano todo. Isso aí ajuda muito na qualidade do ovo e na produção também, né? Cláudio me conta que a criação comercial de ovos começou por aqui na década de 50. No início eram granjas caseiras, com 200, 300 galinhas. Com o tempo, o volume de aves aumentou e o número de criadores diminuiu. Atualmente, o plantel da região se acomoda em apenas 12 granjas. A de Cláudio conta com 300 mil galinhas. Ô Cláudio, como é que é o galpão padrão aqui da região? Da região. Hoje nós trabalhamos com um galpão de 100 metros de comprimento, 10 mil aves. É o que a gente está vendo aqui, são gaiolas de 30 centímetros, onde se coloca 3 aves por gaiola. Num galpão desse tipo, o manejo é manual. 2 vezes por dia, um funcionário coleta ovos e distribui a ração para as galinhas. Todas as granjas criam a mesma raça, originária dos Estados Unidos, a Highline. Uma ave pequena e com boa produtividade. Chega a botar 280 ovos por ano. Repare que as gaiolas formam 2 andares em diagonal. No meio fica o espaço para acumular esterco. Agora ele vai caindo e aí? Vai formando um castelo, que a gente fala. Na hora que a gente estiver encostando nas gaiolas, é a hora de a gente retirar esse esterco. E fica quanto tempo? Chega a ficar quanto tempo? 8 meses, 6 meses, mais ou menos isso. Só que esse modelo de produção vem perdendo terreno. Aos poucos, os criadores da Mantiqueira estão substituindo os galpões tradicionais por instalações mais modernas. A locomotiva das mudanças é esta granja, que começou a funcionar em 2002 em Itanhandu. É uma das maiores e mais modernas do Brasil. De cada 3 ovos produzidos na região, 2 saem daqui. Um dos proprietários da granja, sem brincadeira, se chama Leandro Pinto. Nascido e criado em Itanhandu, Leandro é conhecido como comerciante e empreendedor nato. Vindo de uma família de pequenos produtores de ovos, ele hoje dirige a maior empresa do município. É uma estrutura, é um estúdio louco. Por que você decidiu fazer um investimento assim desse tamanho? Eu sempre acreditei na cadeia produtiva e alimentar. Eu acho que produzir comida barata, com custo barato, você sempre vai ter saída para o seu produto e ser remunerado, entendeu? Não? Então nós buscamos o que tinha de mais moderno para poder ter um melhor ovo e com menor custo.
Nessa super granja, a palavra de ordem é automação, ou seja, sempre que possível, máquinas fazem o trabalho no lugar do homem. Para isso, Leandro importou tecnologia e equipamentos da Espanha, dos Estados Unidos e do Japão. Mesmo assim, a estrutura é tão grande que abriga 600 funcionários. O trabalho na granja começa no galpão de recria. Aqui, por mês, chegam 200 mil aves, todas com um dia de vida. A granja só compra lotes que passaram por sexagem, quer dizer, aqui só tem fêmeas. Nas primeiras semanas, as aves são frágeis e recebem uma bateria de vacinas. Outro manejo importante é a debicagem. Com uma chapa quente, os funcionários da granja cortam a ponta dos bicos. O bico é algo como a unha, é uma capa de queratina que vai crescendo. E se nós não fizermos a debicagem, o que acontece? Uma vai comer a outra e a primeira beliscou, deu a mancha vermelha de sangue, parece que todas querem. A ave tem um senso de canibalismo. O veterinário Eduardo Scarpa é o responsável técnico da granja. Coordena os setores, comanda funcionários, sabe tudo o que acontece aqui dentro o tempo todo. E gosta do que faz. Bom, isso particularmente é tudo que um veterinário que se dedica à avicultura gostaria de ter na mão para trabalhar. Eu particularmente me sinto privilegiado por ter isso aqui. O galpão em si quase que funciona sozinho, né? Quase que funciona sozinho. Eduardo explica que o equipamento espanhol regula a temperatura ambiente para garantir o conforto das pintainhas. Quando esfria demais, são acionados aquecedores e as paredes de lona sobem automaticamente. Quando faz muito calor, o equipamento libera vapor d'água para refrescar. Retirar esterco também não é tarefa humana. A quantidade de bactérias que eu tenho no galpão, ela é bem menor do que o sistema convencional. Por quê? Porque a cada 3 dias eu faço toda a limpeza, toda a retirada do esterco dos galpões. Aperto um botão, a esteira anda e o esterco já cai em cima do caminhão. Então eu estou com menos pressão de infecção dentro do barracão. E isso, para a carga imunitária da ave, é excelente. Rodando sobre trilhos, esta máquina distribui ração 4 vezes por dia. A dieta básica das pintainhas leva principalmente milho e ainda soja, trigo, vitaminas e minerais. A receita exata varia segundo a fase de produção. A fábrica de ração tem uma agenda, o inspetor da fábrica sabe qual é o tipo de ração para cada galpão. A ração é transportada por caminhão e ela é colocada nos silos do galpão e abastece todos os carros de ração. Os bebedouros ficam disponíveis o tempo todo. A água é bombeada do rio que margeia a granja. Além de matar a sede das aves, o líquido é usado em outros setores da empresa. E o que sobra passa por tratamento antes de ser devolvido à natureza. Com 4 meses de idade, as jovens galinhas são levadas para outro ambiente. Hora de produzir. Daqui a pouco a gente continua nossa visita por esta fábrica de ovos. O manejo dos galpões, o que fazer com esterco, o dia a dia dos funcionários e como esse polo de produção de ovos agita a economia da região. Já, já. Encravada nas montanhas verdes da Mantiqueira, a supergranja de Itanhandu chama atenção pelo tamanho e pela quantidade de construções. Lembra até uma cidade, aliás, uma metrópole, com 4 milhões de moradoras. Nos galpões de produção, as galinhas vivem para comer, beber e botar. Para que não falte ração nem água, para que os ovos sejam recolhidos em tempo, enfim, para que tudo dê certo aqui dentro, a granja conta com tecnologia de ponta e trabalho sincronizado de muita gente. Os galpões de produção são tão altos que lembram edifícios de apartamentos. São 6 andares de gaiolas lotadas de galinhas. Com essa altura, com o adensamento dos corredores,
Cada galpão abriga uma população de 100 mil aves. Essa lotação só é possível pela organização do espaço. Veja só, diferentemente do galpão tradicional, as gaiolas aqui ficam realmente empilhadas, umas sobre as outras. A alta densidade reduz custos e aumenta a produtividade. Cada gaiola comporta até 10 aves adultas. E aí vem o primeiro problema. Num modelo tão intensivo de produção, muitas poedeiras não aguentam o tranco. Quanto tempo as galinhas vão ficar botando ovos aqui na granja? Na produção são 2 anos. Depois a gente vende para o abate. E a mortalidade? A mortalidade em toda a vida da ave gira em torno de 8%. Essa mortalidade ocorre por quê? Algumas das causas mais comuns são o tamanho do ovo. A galinha se esforça muito para botar e aquele ovo muito grande causa mortalidade. Ontem, por exemplo, nossa mortalidade geral de ontem foram 620 aves. Isso é normal? Isso é normal. As galinhas que morrem não podem ficar nas gaiolas. Para retirar as aves mortas dos andares de cima, o pessoal aqui da granja usa esse quadriciclo aqui. Parece coisa de circo, né, Silvio? Parece, sim, parece. Vamos ver como é que você faz? Vamos lá, vamos mostrar. Então nós vamos tentar agora acompanhar o Silvio. É alto, hein, Silvio? É alto. Pedalando lá no alto, o funcionário procura com cuidado dentro de cada gaiola. Logo na frente aqui tem outro. Tem mais aí? Tem outro aqui. A retirada das galinhas é o único trabalho humano nesse galpão. Daqui a pouco a gente explica qual o destino das carcaças. No resto, o manejo é automático. Como na recria, o galpão de produção conta com equipamentos para distribuir ração, para regular temperatura e esteiras para recolher esterco. As galinhas produzem diariamente nada menos do que 246 toneladas de estrume. E aí você pergunta, o que fazer com tanto esterco? A gente tinha problema porque a gente dava o esterco molhado, isso criava um transtorno danado com a vizinhança, com as pessoas, porque dava mau cheiro, dava mosca. A gente tinha vergonha, porque a gente não queria incomodar as pessoas. A gente queria que isso aqui fosse motivo de orgulho para as pessoas, não motivo de problema. Órgãos do meio ambiente, IBAMA, IEF, nós tivemos algumas autuações, entendeu? Não? Mas graças a Deus resolvemos todos os problemas. Solução encontrada pela granja, a compostagem. Nesses galpões, máquinas pesadas misturam esterco com serragem e bagaço de cana. Um equipamento japonês deixa a mistura bem homogênea. Descansando, o composto orgânico fica pronto em 28 dias. O produto praticamente não tem cheiro e pode ser vendido como adubo. Não, hoje esterco é fonte de renda para nós. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Quantos por cento do teu faturamento já é o composto? 5% do faturamento nosso hoje é o lixo, é o que a gente dava. A mesma virada de jogo deu certo com as galinhas mortas. A granja começou a aproveitar as carcaças numa outra receita de compostagem, que leva o composto de esterco e serragem. Todo dia, as aves que morrem na granja são trazidas para cá e feitas a compostagem. E esse sistema favorece muito, porque ele não dá cheiro, ele não dá mosca, a decomposição é excelente. Em 70 dias, essa baia está pronta para ser lançado na terra como fertilizante. Na verdade, então, a galinha morta acaba sendo também uma fonte de renda. Também é uma fonte de renda. A granja conta com 12 carretas para transportar composto orgânico. Os principais compradores são produtores de café, frutas e grãos. Seu Mário Lemes recebe aí um carregamento do composto. Ele cultiva milho em Campanha, a 120 quilômetros de Itanhandu. A máquina esparrama o esterco em cima do mato aí, depois vem com a grade, incorporando e já deixa a terra pronta para o plantio. Ô Mário, você vende milho para a granja? A gente faz tipo assim uma troca, né? Troca em milho, eu compro o composto, depois pago em milho.
e paga em milho. É. Quer dizer, nem dinheiro não entra. Entra troca. Pois é, a mesma carreta que sai da granja com o composto volta carregada de alimento para as galinhas. A operação garante o escoamento do esterco e reduz os custos com transporte de grãos. No pátio da granja, o movimento de carretas não para. Na entrada ou na saída, os veículos recebem ducha desinfetante para evitar a disseminação de doenças. Aliás, cuidado sanitário é coisa séria por aqui. Funcionário só trabalha com uniforme e gente de fora não entra. Com um abastecimento constante de grãos, as poedeiras devoram diariamente uma montanha de 320 toneladas de ração. À noite acontece o que aqui? Bom, à noite nós temos a iluminação artificial, que a galinha depende dessa iluminação para que a sua performance seja melhor, e temos a alimentação. Agora, a galinha bota ovo à noite? Não, 90% das aves fazem a postura de 9 da manhã até as 14 horas. 90% das aves fazem a postura nesse horário. Durante o pico da vida produtiva, cada galinha chega a botar um ovo por dia. Com uma leve inclinação no piso das gaiolas, os ovos rolam delicadamente até uma primeira esteira. E lá vão eles. Saindo dos galpões, os ovos caem todos em esteiras como essas, conhecidas aqui como ovodutos. São estruturas imensas que atravessam toda a área de produção. Os ovodutos somam 4 quilômetros dentro da granja. Coberto em alguns trechos, descoberto em outros, a cada galpão que passa, o ovoduto sai mais carregado. Vai subindo, vai descendo, até chegar ao destino final. O setor de classificação e embalagem da granja é conhecido pelos funcionários como sala de ovo. Logo que entra, a produção passa por uma primeira triagem, como explica Ivone dos Santos. Classifico o ovo, né? Que eu tiro o ovo quebrado e quebro no balde e o ovo trincado eu separo. É só no olho ou tô vendo que você passa a mão? É, você sente, não sei passar a mão, você sente o que tá trincado e o que não tá também, né? Por isso que a gente passa. Os ovos com trinca leve são vendidos para indústrias de alimentos. Já o restante da produção é conduzida para um equipamento que veio dos Estados Unidos. Os ovos recebem ducha com água quente, passam por secagem e entram na segunda bateria de seleção. Algumas cenas lembram filme de ficção científica. É uma luz inversa que então mostra a transparência. Quando essa luz passa pelo ovo, ela nos mostra a gema, a clara, a câmara de ar, a casca e possíveis anomalias que venham a ter dentro do ovo. Após isso, o ovo é vibrado mecanicamente pela máquina, o som dessa vibração é captado pelo computador da máquina, é comparado com o som original do ovo íntegro e aí a máquina me diz se há alguma microtrinca nesse ovo ou não. Se houver a microtrinca, a própria máquina já dá um destino diferenciado para esse ovo. Em seguida, o equipamento separa os ovos por peso e encaminha a produção para diversos tipos de embalagem. Na etapa final, os funcionários da granja preparam as caixas para venda. Os maiores compradores destes ovos são indústrias e mercados de São Paulo e Rio. As 12 granjas da Mantiqueira injetam por ano 135 milhões de reais na economia da região. O polo de ovos movimenta transportadoras, indústrias, comércio. Gera 1.000 empregos diretos e 3.000 indiretos. Esta fábrica produz caixas de ovos e está ampliando as instalações. Foi contratado mais 80 pessoas só para o setor de ovos. Mais 80 funcionários, né? O dinheiro do ovo também movimenta as lojas de produtos veterinários. A partir do momento que o polo de aves aqui em Pirandu ele começou a crescer e começou a pegar uma força, o nosso faturamento ele cresceu mais ou menos de 35% a 40%.
Mas o importante é que ele cresceu de duas maneiras, com a venda direta para as granjas e para os granjeiros, e também com o mercado que surgiu dos funcionários das granjas. Porque todo funcionário ele tem um porco em casa, tem um cachorro, uma galinha, um coelho, e isso traz eles para cá. Eles também fazem parte desse mercado. A família Santos é prova disso. Aqui, todo mundo trocou o trabalho na agricultura por emprego em granja. O Silvio, que a gente viu no quadriciclo, a mulher dele, Ivone, que trabalha na seleção de ovos, o cunhado José Davi e os irmãos Walter, José e Carlos. Mexia com lavoura de batata. Sempre foi batata? Batata, feijão, milho, de tudo isso que existe na parte da agricultura, eu mexia. E a terra era própria ou arrendada, Silvio? Arrendado, mexia com arrendado. Nessa região, um funcionário de granja tem salário médio de R$600. Ah, melhorou bastante, porque depois que a gente está ali, a gente conseguiu trocar o carro, né? Compramos lote na cidade que eu tinha vontade de comprar, a gente comprou. Então, né, no dia a dia a gente vê que está melhor. E o que dizem os donos de granja? Para Leandro Pinto, o segredo do negócio é a escala. Qual que é o custo para se produzir um ovo? Ele varia, né? Mas hoje está na faixa de 8 centavos a unidade. E o preço de venda? Na faixa de 10 centavos por unidade. Eu costumo dizer que o lucro do ovo é na terceira casa depois da vírgula. Então é preferível ter uma fatia pequena de um bolo grande que uma fatia grande de um bolo pequeno. Esse processo de mecanização de granjas não ocorre apenas nesta região da Serra da Mantiqueira. Aumentar escala e reduzir custos é uma tendência geral do setor.